Dia, pessoal, bom dia, bom dia. Alô, meu povo, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Estamos aqui, eu, Padre João Cláudio, nesta terça-feira. Hoje é dia... Ixi, gente. Sexta é 15... Ixi, hoje é dia 13, né? Ai, gente, peraí, que dia é hoje? Não, dia 12. Hoje é dia 12. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vilma Miranda. Bom dia, Kelly Campos. Rosângela Bezerra. Bom dia. Bom dia, Fátima Plaza. Érica Baptista. Ontem fizemos a live com o Fábio Luiz, porque ontem eu estava na confraternização lá do vicariato de final de ano, né? E aí fizemos com o Fábio. E hoje nós temos mais um Café com Fé. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Temos o Café com Fé. Muito bom dia, Fátima. Bom dia, Verônica. Bom dia, Rosângela Bezerra, Kelly Campos, Vilma Miranda, Augusto Pimenta Melo. Bom dia, Verônica, pessoal que está chegando. Ah, sim, sentimos a sua falta, hein? Estava esperando a biópsia, graças a Deus. Opa, o Fabinho entrou, vamos esperar o Fábio agora pedir aqui para aceitar. Leni, opa, aqui está, vamos lá. Deixa eu só botar aqui, entrar no nosso estúdio, a nossa live. Deixa eu só aceitar aqui, entrar ao vivo com o Fábio. Vamos ver se vai. Está entrando. Opa. Aqui, tá me ouvindo, Fábio? Estou, só não estou te vendo. Não está me vendo? Eu aqui. Mas eu não estou vendo, não. Olha, eu estou em cima de você. Não, só tá aparecendo a minha carinha aqui. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Peraí. Ok. Mulher, não se preocupe por antecedência, só faz mal. Entrega, confia. Confia, entrega, espera. Estamos no nosso Café com Fé. Pronto, tá me vendo agora? Não, mas tá tudo bem, tô te ouvindo. Ué, não tá me vendo? Não, mas tá te ouvindo. Minha câmera tá funcionando não, aqui. Mas tá tudo bem, tô te ouvindo. Bom o pessoal dia, tá vendo o Fábio? Só um instantinho, o pessoal tá vendo, o pessoal da live tá vendo o Fábio, tá ouvindo o Fábio, tá todo mundo vendo e ouvindo, eu tô escutando. Eu também, tô te ouvindo, mas tá tudo bem. Ué, estranho. Eu sou. Hã? Não, tô falando com o João. Não, tá todo mundo vendo aqui, ó. Só você que estão vendo, ó. Então, na semana passada, né, Fábio, no Café com Fé, nós estávamos explicando, primeiro a gente começou explicando a diferença entre um padre diocesano e um religioso, né? Seria até bom, depois, Fábio, né, a gente ver isso no direito canônico. Mostrar... Pode pesquisar, né? O direito canônico está falando. Depois nós começamos a perceber e explicar um pouquinho sobre os religiosos. E aí nós falávamos um pouco sobre os religiosos, necessariamente. Tá falhando o meu? Tá todo mundo ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitamente, hein? Aqui tá eu normal. também, Rosângela, vê se não é o seu aí, a sua internet. Aí nós estávamos falando dos religiosos, que eles foram concebidos, né, com uma outra concepção completamente diferente dos padres diocesanos. Por exemplo, a princípio, os religiosos, eles iam viver em comunidades, ou conventos, ou mosteiros, ou casas religiosas, ou até alguns mesmos
em cavernas, em lugares. A vida religiosa, ela começa com os eremitas, né? Exatamente. Que depois, na Europa, eles vão se reunindo e vivendo em comunidades, em mosteiros. Até São Bento reunir todo mundo sob uma mesma regra, né? E São Bento não era padre, sabia disso? Não, eu não sabia. Não, ele não era padre, não. Depois, os religiosos, eles não eram a princípio padres, tá? Eles têm como é que é o aspirantado, que é o percurso deles. O aspirantado, postulantado, aí vem o noviciado, depois vem os votos simples. Isso. E vem os votos perpétuos. Né? Na vida diocesana, isso é completamente diferente. Por exemplo, os aspirantes, a gente pode chamar de quê, Fábio? O propedêutico. O vocacionado. Né? O vocacionado, aquele jovem que procura o seminário para fazer o encontro vocacional. Né? Quando você é postulante a alguma coisa, é muito complicado, não tem nem como você fazer uma analogia entre a vida religiosa e a vida diocesana. Só para vocês terem uma noção. Porque enquanto no diocesano você é vocacionado, você é seminarista, você é seminarista com o propedêutico, que é o primeiro ano de formação, que é o ano mesmo de formação. Depois você já não mora mais em casa, você já mora no seminário. Né? Você já mora no seminário, tanto no propedêutico, quando você entra, e aí depois você vira seminarista mesmo. Aí, quando você antigamente fazia-se, olha como é que mudou as coisas. Você era admitido às ordens sacras no primeiro ano de teologia. Isso, acho que ainda é, mas... No Rio é assim. É assim, não é? É. Aí você passa por um rito de admissão às ordens sacras, que seriam os ministérios, né? Leitorato, quando você oficialmente se torna seminarista, né? É, um seminarista oficial da igreja. Aí depois você vai ser diácono. Depois que você termina a teologia, em alguns seminários, aqui em Niterói termina, ou está no último ano, alguns lugares está antes do último ano, depende muito da diocese do bispo, e aí sim você é ordenado sacerdote. Essa, mais ou menos, é a trajetória formativa de um padre diocesano. O religioso, ele é completamente diferente. Porque, por exemplo, tem postulantados que levam um ano, tem postulantados que levam 2 anos. Vai depender muito da congregação religiosa, do seu carisma. Varia de estatuto para estatuto, né? Mas isso eu posso dizer com propriedade de causa, que a formação religiosa daqueles religiosos que vão ser padres, né, nessa questão de tempo, o que mais diferencia é o ano entre a filosofia e a teologia, que é chamado de noviciado. Na formação diocesana não tem isso. Na formação religiosa tem, sempre tem. Aqui no caso de Niterói, né, e agora atualmente eles não falam mais filosofia e teologia, eles têm outro nome. É configuração e discipulado. Acho que discipulado é teologia, não é isso? Isso. Não, acho que é o contrário. Não sei. Eu não sei. Eu saí antes disso. Eu acho que configuração, eu não sei. Não sei. Eu realmente sou de uma época mais antiga. Mas, por exemplo, é muito estranho que hoje a congregação religiosa ela se volte para o sacerdócio. O próprio mover dos tempos acabou levando a isso, né? Ó, eu tenho um colega meu que é monge beneditino, que foi da minha turma. Ele é monge Dom João Batista, mas ele nunca foi padre. Ele é diácono. Como São Francisco foi. Então, assim, necessariamente
o religioso, por isso que tem a diferença entre frei, irmão, na verdade é a mesma coisa, né? Porque frei é frater, latino, é quase que um título dentro da vida religiosa. E aí nós temos, por exemplo, cada congregação tem o seu tempo, tem a sua formação, tem o seu regimento, tem o seu carisma. No caso, então, de freira, aí é mais complicado ainda, que esse eu confesso que eu não entendo. Porque varia, aí varia mesmo, tipo, quanto tempo passa para ter... porque, tipo, quando entra para uma congregação masculina e o cara quer ser padre, vai ter, E na vida religiosa, vai ter seus existem... de estudo de filosofia e teologia, né? Mas na vida feminina, isso não é obrigatório, Não. né? Então, realmente, eu não sei como funciona. E assim, e tem um detalhe, existem 2 tipos de vida religiosa. A gente esquece disso também. A vida religiosa ativa, pastoral, no mundo, né? Aquelas freiras que trabalham em hospital, que trabalham em escolas, creches, o que mais? Seminários, e aquelas freiras que estão inseridas na favela, na comunidade, no orfanato. E existe essa é a vida ativa. E existe a vida contemplativa. Sim. Que normalmente são as freiras que estão dentro de um claustro. São Tanto as que monjas. na própria marcha da igreja tem um pedaço que fala, né? Falando dos padres, né? Os padres que sobem ao altar e os padres que partem em missão, né? Então, também tem isso. Agora, por exemplo, Santa Teresinha, ela era uma freira contemplativa, carmelita descalça. Nós temos alguns ramos bem contemplativos. As monjas, as clarissas, as carmelitas, as concepcionistas, que têm, assim, uma vida de dentro de um claustro, que vive para a oração, né? Aí é uma coisa assim que também tem religiosos, tá? Por exemplo, que são contemplativos. Vou dizer, os cartuchos. Sim. Eles são monges, mas que não têm vida externa nenhuma. E ainda tem voto além dos 3 votos dos votos evangélicos, eles fazem um a mais, que é o voto de silêncio. Diferente, por exemplo, dos franciscanos que estão aqui nas paróquias, que têm uma vida, né, também de colégios, escolas e tal. Sabe quem também tem um 4º voto de congregação religiosa? Os freis mínimos de São Francisco de Paula. Isso. Eles têm o 4º voto de eterna penitência. Agora, eterna tem uma congregação religiosa até hoje que não tem padres. E é muito aqui presente em Niterói. Tem. Vamos ver se o pessoal sabe. Vamos ver se o pessoal sabe. Os que não são realmente padres. Você pode ir lá no colégio deles aqui de Niterói, você não vai achar padre nenhum. Tanto que são capelães. Quem? Da diocese, lá. Quem são, hein? Será que a Cleice sabe? A Clarice sabe? Vamos lá, pessoal. Vê que você sabe, hein? Vamos ver aqui. Bom dia, Lili. Bom dia. Quem sabe quais são os religiosos que não têm... Estão presentes aqui em Niterói há anos. Centenas já de anos, hein? Vou dar uma segunda pista. Trabalham com educação. Um dos colégios tradicionais aqui da cidade. Os irmãos La Salistas. São João Batista de La Salle. Ele foi o único padre, sabia? La Salista. O resto do irmão? O resto foram todos os irmãos. Não, os salesianos, Vilma, eles são padres, tá? Tem irmãos também salesianos que não são. Por exemplo, nós tínhamos um irmão que era o maestro da banda, mestre Afonso. Ele não era padre, era salesiano. Mas tem padres salesianos. O padre Jonas Abib era salesiano. Sim, a maioria é padre. Mas, assim, eu acho que os maristas também não são padres. Eu ia fazer essa pergunta agora também pra você. Eu acho que os maristas também é só irmão. Eu acho que maristas e laçalistas, que também trabalham com educação, são só irmãos, tá? Agora, por exemplo, cada ramo feminino tem um ramo masculino, na mesma família religiosa. Então, nós temos franciscanos e franciscanas, salesianos e salesianas. O ramo feminino salesianos eu realmente não conheço, não. São
são as irmãs salesianas, as filhas de Maria Auxiliadora. Né? Que a gente chama de salesianas. No Verbo Divino tem a congregação dos missionários, né, do Verbo Divino, os verbitas, e tem 2 ramos femininos. As missionárias servas do Espírito Santo, que são de vida ativa, e as missionárias servas do Espírito Santo de adoração perpétua. São freiras que usam o hábito rosa. Um convento aqui no Brasil, lá no Paraná. Por exemplo, nos franciscanos, o oficial mesmo, o ramo feminino oficial franciscano, são as clarissas. É a ordem segunda. Nós falamos isso na última live. Tá? Então, a ordem primeira, os frades, padres e frades. As pessoas acham que franciscano é tudo a mesma coisa. Não é. Eles se tornaram uma família. Isso é bonito, né? São 3 ordens franciscanas que existem, as maiores. A oficial, que é de São Francisco mesmo, inclusive o hábito na Europa é preto, e aqui foi adaptado, são os conventuais. Você sabia disso? Uhum. A gente pensa que os padres aqui da Porciúncula, a UFM, é que são os ramos oficial. O ramo oficial mesmo são os conventuais. E aqui na Arquidiocese de Niterói está presente em Araruama. Eles são realmente a ordem, né, original. Depois veio os capuchinhos, com os capuz, né? E a ordem OFM. Não quer dizer que o pessoal achar que tipo, não quer dizer que os outros são fake, não. É que foram formando a ordem, né? Da mesma forma que existem os carmelitas, são nuances, eles seguem nuances, eles seguem a mesma regra, porém com nuances diferentes. Por exemplo, o carisma dos capuchinhos, que era o caso do Padre Pio, ele era capuchinho, é viver o convento, né? A vida conventual como se fossem monges, realmente. Os conventuais, eles eram aqueles que saíam pedindo, né? Como é que se chama? Os mendicantes. Assim como o OFM, que é esse que temos aqui, que vai mais para o ramo da teologia, do estudo, da educação. Porque o próprio São Francisco, ele não queria isso. Só muda quando Santo Antônio chega, né, na congregação. Na ordem. De uma certa parte, porque São Boaventura, ele já está meio que... Ele é o sucessor, não é, de São Francisco. Ele meio que organiza toda a ordem franciscana. Isso dentro dos franciscanos. Aí tem os beneditinos. Os beneditinos, nós temos os monges beneditinos, e aí da família beneditina surgiu várias outras. Os cistercienses, que é a ordem do Dom Morani. Né? Nós temos os dominicanos e as dominicanas. Nós temos os carmelitas tradicionais. Descalços. Não. Tradicionais. Os carmelitas, a ordem do Carmelo, ela é a tradicional. Então, existem os carmelitas tradicionais e os carmelitas tradicionais. Existem as carmelitas descalças, que é uma reforma do Carmelo. Feita por Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. E existem os carmelitas masculinos descalços. Que também foi um ramo de restauração ainda mais radical. E aí eles vão sendo formadas comunidades religiosas em torno desses carismas. E é muito interessante, porque a forma associativa eram ligadas às ordens leigas. Com o advento do Concílio Vaticano II, as formas associativas leigas foram sendo transformadas, sendo meio que desligadas especificamente das congregações religiosas, que, aliás, hoje se chama Instituto de Vida Religiosa. Aí surgiram essas formas associativas leigas, que são o quê? As associações privadas de fiéis. Né? Existia uma forma leiga antiga, que a gente chama de irmandades. Porém,
a inspiração dessas novas comunidades vem a partir de uma outra visão, né? Mas isso a gente falou também. Agora, o que eu acho mais interessante, gente, é que nós temos, por exemplo, os dominicanos, as dominicanas, os salesianos, a ordem agostiniana. Quem foi da ordem feminina agostiniana? É uma santa muito famosa aqui no Brasil. Agostiniana? Santa Rita foi agostiniana? Santa Rita de Cássia. E a forma agostiniana feminina de Santa Rita é uma forma tradicional de, tipo, um mosteiro mesmo. Tanto que é um mosteiro que ela morava, lá em Roca Porena. Ela era de Cássia, mas o mosteiro que ela viveu, depois que ela ficou viúva, ela foi em Roca Porena, ao lado, ali, próximo de Cássia. Nós tivemos agostinianos famosos. Um a gente conhece porque deixou para fazer a reforma protestante. Lutero, ele era um monge agostiniano, antes de ser. Ele não era diocesano. Depois, a própria noção de padre diocesano, até nessa época mesmo, parecia que as vocações se dirigiam mais às ordens religiosas, né? Porque assim, não existiam tantas paróquias. Normalmente, tudo estava envolto às catedrais. E os padres, eles iam servir as capelas, as fazendas, os oratórios, mas eles eram ligados à figura do bispo, aonde? Nesses núcleos de catedral. E aí, poucas igrejas, às vezes, por exemplo, muitos eram capelães reais. A própria Idade Média teve problema com o senhor feudal querendo fazer ele mesmo nomear bispo, as famosas investiduras leigas. Então, isso acontece, sobretudo, aonde? Nos países da Península Ibérica, o que vem a ser hoje Portugal e Espanha. Eles fizeram um acordo com a Santa Sé, onde eles administravam as igrejas, as nomeações, as coisas, e em troca eles sustentavam as igrejas, os religiosos, e ainda auxiliava a Santa Sé. Oi? É que surge o padroado, né? E aí vem as diversas confusões que a gente vivenciou toda essa época. Aí vamos lá. Com o Vaticano II, com o advento da renovação carismática, com a experiência de grupos de oração, nos anos 70, 80, começam-se a se ter formas leigas de jovens associativas. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, por inspiração do mosteiro, a Comunidade Emanuel, que foi uma das primeiras. Depois se tornou a Bom Pastor de Copacabana, são as mais tradicionais. Em São Paulo surge, primeiramente, se não me falha a memória, a própria Canção Nova, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, com o Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas, que vem de uma experiência salesiana, de inspiração salesiana de Dom Bosco. No Nordeste surge a Shalom. Então são as primeiras, mais antigas comunidades que vão surgindo, e vão meio que inspirando muitos leigos a viverem uma vida não só paroquial, mas além paroquial. Uma comunidade de vida. Muitas dessas começaram com padres. E aí, Padre Jonas, Padre Eduardo Dougat, que fundou depois a Associação do Senhor Jesus. Lá em Valinho. Em Valinhos, próximo de Campinas. E com o advento das novas comunidades servindo a renovação carismática, muitos leigos de grupos de oração começaram a se associar.
Você pode reparar que todas as novas comunidades aqui da Arquidiocese surgiram de quem? De grupos de oração. Lá no Rio também, na minha paróquia surgiu tem uma nova De comunidade lá oração agora. que se transformaram em novas comunidades. E aí o que aconteceu? Aconteceu que com o advento dos grupos de renovação carismática se tornando comunidades, né, elas tiveram uma liberdade maior, porque normalmente algumas delas foram formadas por leigos, então não eram tão reguladas pela arquidiocese, eram mais livres, né, antes de pedirem para a arquidiocese para se tornarem um instituto ou uma comunidade mesmo oficial, e porque tem responsabilidade. Você sabe qual foi a primeira comunidade, o primeiro estatuto de nova comunidade aqui de Niterói aprovado? Qual? Comunidade dos Santos Anjos, lá em Itaipu, na região oceânica. Entendeu? Tanto que eu tenho esse estatuto até hoje, eu estudo ele. Depois foram vindo novas comunidades. E aí, aqui vem... Oi? E uma vez a gente estava conversando, né, a gente falou sobre esse desenvolvimento da própria renovação, né? E eu fiz um apontamento que eu achei interessante, de como ela começa com o protagonismo do leigo, e quando próprios homens leigos dessas grupos de oração e dessas comunidades que vão se formando sentem um chamado a se tornar sacerdote e viram padres, esse protagonismo do leigo meio que fica eclipsado, porque agora você tem um padre, né? Vários padres. Mas por outro lado, Fábio, por outro lado, também tem um problema. Qual é o problema? Né? O protagonismo do leigo é muito importante. Porém, existe aqueles que querem caminhar sem muito auxílio. Sim, mas aí fica aquele sentimento, a pessoa não quer caminhar com a igreja, ela quer fazer o que ela quiser. Aí vira um espírito meio protestante, né? Então, tem isso também. Agora, quando isso começa a pipocar, você vê que hoje tem mais novas comunidades do que grupos de oração. Quando eu falo de protagonismo de grupo de oração. A renovação carismática hoje... Bom, Ana, traz aqui que eu abençoo. Deixa eu abençoar aqui, gente. Tá? Então, assim, você vê que a renovação carismática, os grupos de oração, eles eram o centro, o núcleo da renovação. Você vê que hoje em dia tem menos pessoas nos grupos de oração que nas novas comunidades. Por incrível que pareça, temos grupos de oração. Isso aí continua. Inclusive o meu grupo de oração, ele continua. E até mesmo aquilo que eu estava falando da questão do protagonismo do leigo, né? Porque no grupo de oração, né, ali não tem necessidade, né, como, por exemplo, numa missa, né, de ter ali o ministro ordenado, né? E então eram os leigos que faziam ali, depois, claro, por Mas é porque aí é que tá, Fábio. O grupo de oração, ele estava envolvido com a paróquia. Tinha sacerdote, sim. Era o pároco da paróquia. Então, tinha missa, sim. É a missa da paróquia. Na minha paróquia, quando isso eu não era nascido ainda... Não existe esse mundo paralelo da renovação carismática. No início existia, pelo menos na minha paróquia era assim, porque isso conta essa história da época, né? Quando se surge o grupo de oração da minha paróquia, foi um dos primeiros também, lá nos anos 80. E aí o pároco da época não gostava muito, então ele meio que tolerava, ele não deixava a igreja ficar toda acesa, era meio quase que clandestino dentro da estrutura paroquial. Isso lá no início. Fábio, houve uma resistência muito grande da renovação carismática no início por dois motivos. Porque a renovação ela surge num contexto americano, neopentecostal, protestante. Sim. Mas mesmo assim, eu estou falando isso porque eu vivi isso. Né? Eu entrei para a renovação em 1990. Eu trabalhei um ano no grupo de oração.
se você pega a renovação dos anos 80 e ainda do final dos anos 70, que ainda não existia, inclusive, essa liberdade, essa forma mais protestante, que não é essa atual que a gente vê neopentecostal, não, tá, gente? Era outra coisa. A gente via muito uma espécie de uma renovação bem mais tranquila, serena. Ela era muito ligada a movimentos também monásticos, religiosos. Ela conversou muito com isso, né? Pneumatológicos. Ela só começa a ter esse tom mais neopentecostal, reteté, né? Mas assim, agora nos anos 2000, né? E assim, no início, as paróquias, os padres não aceitavam a renovação, e olha que a renovação não era isso que é hoje. Era bem mais tranquilo, devagar. Aí, ó, um testemunho aqui, padre, nos comentários, do Shen. Tá vendo aí? Não, ó, o meu grupo de oração, ele começou nos anos 80. O padre também era muito tradicional, ele fechou o grupo de oração. Fechou, acabou. Depois, em 1990, já um outro padre mais jovem é que reabriu, e eu participei dessa reabertura, onde já se tinha um conhecimento do que era renovação. Porém, a renovação, ela estava dentro da estrutura de uma paróquia. Ela tinha missa, ela tinha assistência. Meu pároco dava assistência. Meu pároco fazia os seminários de vida no Espírito Santo. Você lembra que o próprio Padre Léo, ele alertava o pessoal, né, de falar assim, muitas vezes o grupo de oração está lotado, isso eu lembro de ver uma palestra dele já depois dele ter morrido, né? O grupo de oração está lotado e a missa que vinha antes não tinha quase ninguém, porque a pessoa queria tipo, ir pro grupo, mas esquecia da missa paroquial. E ele alertando o pessoal lá no personal, falou assim, não, pelo amor de Deus. Porque as pessoas, no início, até da própria renovação, não tinha essa preocupação, eles até falavam, mas as pessoas que iam para o grupo de oração encontravam no grupo de oração aquilo que eles não encontravam naquela forma mais tradicional da missa. Espontaneidade, participação, louvor, aquilo tocava mais. A gente tem que entender hoje o contexto, sabe? Então, o que aconteceu? Essas novas comunidades, a partir dos anos 90, sobretudo de 90, eu falo que de 98, quando a Canção Nova começa a ter sua própria televisão, para cá, que começa eles tinham horários na época de 90, eu me lembro em 90, tinha o Anunciamos Jesus, lá na Band, e tinha a Canção Nova, o programa da Canção Nova na Band. Eles até trabalhavam mais com rádio, mas eles também acessaram a renovação. E aí o que aconteceu? Quando a Canção Nova lança a TV Canção Nova, que houve esse boom, né? As novas comunidades começaram a se colocar como alternativa para a renovação carismática. Só que o que aconteceu? Tanto que a renovação carismática começou também a entrar nessa coisa de que os bispos começaram a meio que querer educar a renovação carismática. Tanto que, na época, a CNBB lançou um documento nos anos 90. Sim. Depois, posteriormente, teve a própria renovação que criou a Escola Paulo Apóstolo de formação. Né? Mas você não concorda comigo que a renovação hoje, não estou dizendo como de modo geral, assim, pegando pelas diferentes, a Canção Nova e tal, elas estão mais igreja hoje? Então, tanto que na época, eu, por exemplo, participei do primeiro congresso teológico da renovação carismática no Brasil. Foi no ano 2000, em Brasília. Pouca gente sabe disso. E assim, eu vou te falar, a discussão era renovação carismática católica. Mais renovação, mais carismática ou mais católica? E qual foi a conclusão? Essa era a discussão na época. Qual é o tom? Ser mais católica, ser mais renovação ou ser mais carismática? E teve uma outra coisa também que auxiliou muito o boom da renovação carismática.
as escolas de evangelização. No final de 89, 88, né, sobre o anseio do Papa São João Paulo II de preparar a igreja para o ano 2000, né, começou a se falar de uma nova evangelização. Então, no México, se desenvolveu um movimento chamado Nova Evangelização 2000, que quando entrou aqui no Brasil, impulsionou muito a renovação carismática. Olha só, gente, onde isso vai dar. Eu estou falando lá dos 90, 2000. Aí, o que começou a acontecer? Claro que não existiam na igreja só comunidades de renovação carismática. Existiam... A Legião de Maria sempre teve aí, ó, Não, o apostolado de oração era um movimento. Mas, sim, por exemplo, existiam comunidades eclesiais de base. Sim, já era mais ligada à teologia da Que libertação. era uma outra coisa ligada à teologia da libertação. E eles tinham também comunidades. Muitas dessas comunidades foram engolidas pela espiritualidade da renovação. Porque muitas delas... No congresso que eu fui quando eu era seminarista no Verbo Divino, eu fui num congresso na Teologia da Libertação, lá na FAGE, em Belo Horizonte, né? E aí, num dia, era o padre Libânio falando, né? Que já até faleceu. E ele falou isso com todas as letras, né? Que quem basicamente enterrou, né, essa estrutura da Teologia da Libertação aqui no Brasil foi a renovação carismática, porque o povo... as SEPs abandonaram a espiritualidade. Justamente, ele fez essa autocrítica. O povo queria rezar e os padres, as lideranças estavam falando de qualquer outra coisa. Discutindo política, discutindo soluções, fazendo ilações. E o povo, nosso povo, ele é um povo muito espiritual, assim, espirituoso, de oração. É aquilo que a gente falou até na última live, sobre a forma que o povo foi catequizado e evangelizado, né? E detalhe também, né? Nessa época existia aqui no Brasil um movimento muito pequeno, mas que era um embrião bem pequeno, sobretudo na cidade de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que era o movimento conservador, tradicionalista, que começa lá com o Dom, que era bispo de Campos. Castro Maia. Dom, como é que era o primeiro nome dele? Não vou lembrar, você lembra o Castro Maia? Ele não aceita a reforma e ele, antigamente, na época lá dos anos 70, 60, 70, 80, não existia essa coisa do bispo aposentar-se com 75 anos, pedir renúncia, ainda não existia. Então eles ficavam até o final da vida, alguns deles, quando não tinha. Então ele foi resguardando a igreja de Campos desse movimento conciliar. E aquilo foi virando uma panela de pressão. E aí a gente via que não só ele, mas outros bispos no mundo, que também se assustaram com o Concílio Vaticano II, começaram a meio que formar um grupo dentro da igreja que a gente chama de conservadores. Na verdade, foi o caso do Dom... O Papa Bento, ele do concílio, né? Ele fala que essa galera era os tradicionalistas, porque os conservadores eram o Ratzinger, que era até mais para frente. Os tradicionalistas. Tradicionalistas. Que era o Dom Marcel Lefebvre. Ele forma nos anos 80, ele forma uma fraternidade de padres, de pessoas. E o Dom Castro Maia também forma aqui em Campos a Pia União Sacerdotal São Pio X, São João Maria Vianney. Que se associou a ela. Ele estava na ordenação dos bispos lá, ilícita. Calma, muita calma. Em 1988, houve o rompimento desse grupo com o Vaticano.
com o Papa. Porque o Lepred Mas queria que o Papa autorizasse a ordenação e ele está... Só um instantinho, Fábio, vamos devagar. Muito devagar, com muita calma nessa hora. Eles eram a favor do Papa. Eles reconheciam o Papa João Paulo II. Reconhece até hoje, Francisco. Todos reconhecem o Papa, tá? Porém, a separação deles se dá em virtude da visão de igreja. Porque hoje, gente, é a coisa mais grave. Hoje tem grupos assim, que são chamados sede-vacantistas, ou seja, não aceitam os papas, tá? Nem todo mundo é tradicionalista católico, apostólico, romano. Alguns são. Aqueles já são mais católicos que o Papa. Ou seja, nesse grupo de separação, essa primeira separação, ela gerou outras separações. Isso aí é muito sério, muito grave, porque, por exemplo, vocês sabem que a maioria das igrejas evangélicas, elas não rompem com a igreja católica. Elas rompem do Lutero. Poucas foram as igrejas que romperam. O anglicano, na Inglaterra, o Lutero, né, e aquele outro. Hã? Qual? O da Suíça. O Zubilio? Eu esqueci o nome dele. Zwingli também, teve mais um, que eu esqueci o nome. As igrejas evangélicas mais tradicionais, elas rompem das próprias igrejas evangélicas. Então, o movimento que surge de um rompimento é rompimentos dentro de rompimentos. Da igreja brasileira, que surge aqui no Brasil nos anos 50, surgiram muitas outras igrejas que romperam com aquela igreja. Então, é muito interessante a gente dar essa explicação. Mas deixa eu voltar lá para os anos 90, para a renovação carismática. Com o advento, né, da canção nova, e logo em seguida, com o advento da século XXI sendo formada pelo padre Eduardo Douglas, tanto o padre Jonas como o padre Eduardo, eles passam a ser as duas grandes personalidades da renovação enquanto meios de comunicação. Foram os pioneiros, os primeiros. E aí eles acabam ganhando visibilidade. E aí a forma de nova comunidade existir dentro da renovação e dentro da própria igreja, ela ganha um outro significado. Ela passa a ser uma referência. Tanto que o livro base da galera do início da renovação carismática era um livro protestante, A Cruz e o Punhal. Não era só isso, não, Fábio. Você está lá na década de 60, já estou aqui já Não, sim. em 90. Não, mas isso eu estou dizendo há, sei lá, 40 anos atrás na minha paróquia. Então, a gente bebia, a renovação bebia da igreja evangélica americana, mas que não é essa neopentecostal. Porém, qual foi aonde que na renovação carismática dos anos 80 se começou a Calvino, obrigado, Cláudia, Calvino, Lutero, Zwingli, eles praticamente se separaram da Igreja Católica, né? E o Henrique VIII. Depois, meu amigo, agora voltando, aí o que foi substituindo essa teologia protestante dentro da igreja? Os padres da igreja, a patrística, a vida, os carismas monásticos e religiosos, eles vão conversando e trazendo a renovação para esse lado católico. Se você pega os artigos das novas comunidades no início, né, lembrando, gente, que a primeira a produzir conteúdo, a primeira comunidade a produzir conteúdo, e eram revistas, eram artigos, foi a comunidade de Manuel, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, a Sônia está falando que eu morei em O que é isso? Morou em Campos. Nesta época era um horror. Tinha um vizinho, o vizinho, ele e a mãe, até lixo jogavam nas pessoas. Preciso
uns bruxos. Ih, Pare- não dá para entender que... Pareciam uns bruxos. Nessa época, muito católico, foi para a igreja evangélica. Então, eu tô mostrando os movimentos que foram acontecendo nos anos 80, nos anos 90 e até nos anos 2000 para chegar a esse samba do crioulo doido que é hoje em dia. Eu vou te mostrar, vou te dar um grande exemplo. O cerco de Jericó. O que ele se tornou hoje? Hein, Fábio? O cerco de Jericó se tornou o quê? Uma missa nas paróquias, são 7 missas, não é isso? Sim. Com momentos de adoração e tal. Originalmente, o cerco de Jericó ele surge na Polônia, no período em que o Papa ia fazer a sua primeira visita, em 1979, onde as pessoas ficavam 7 dias e 7 noites rezando o rosário. Num primeiro momento aqui no Brasil, e eu fiz dois cercos originais, quando a renovação ele assume o cerco de Jericó, ele passa a ser ligado à adoração ao Santíssimo. Eram 7 dias e 7 noites de adoração, onde uma paróquia inteira passava 24 horas se revezando, cada grupo a cada 3 horas, diante do Santíssimo. Tinha gente que dormia na igreja, sabe? Então, assim, hoje a coisa se transformou em quê? Uma coisa completamente diferente. No final, até a gente fazia uma missa, e no final dessa missa a gente dava 7 voltas em torno da igreja, sempre com o Santíssimo. Então, assim, isso era original. Oi? Estou muito calmo. Posso fazer uma pitada de polêmica, então? Pode. Você está contando toda essa história, né? Mas, se a gente... vou de novo puxar daquilo que eu estou falando, da questão... Eu ainda não terminei, tá? Assim, Sim. explicar. Hoje, não parece que muito desse movimento, não digo da ideia, mas da prática de algumas paróquias, grupos, padres, comunidades... Só um instantinho, antes de você me fazer essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta que você vai matar a charada. Quem na renovação carismática começa a trazer esses grupos mais red threats ou tradicionalistas e colocá-los no contexto carismático da igreja? Isso começou aonde? Com quem? E quando? Eu não sei, realmente. Vamos lá. Padre Roberto Leitielli. Você não sabe. Toca. Mas o pessoal traz o diabo para o Leitielli. Na Canção Nova. Ali começa essa conversa que existe até hoje dentro da renovação carismática, como é que é o tradismático e o... Como é que vocês falam? Ali. Só que, assim, aquele trabalho que era um trabalho leigo, primeiro passa a ser um trabalho de... Num primeiro momento, passa a ser um trabalho de... Como é que se diz? Aquela coisa mais avançada, como é que se chama? Sim. Aquela expressão, gente, que a gente usa quando a pessoa está... É um trabalho de estar à frente, assim. De vanguarda. Vanguarda. Por quê? Porque eles começam a trabalhar aquele franciscanismo de rua, atrelando as casas religiosas da Toca às comunidades pobres de rua, quando eles levam aquelas pessoas e lá eles também trabalham o aspecto da vida contemplativa. Então era um ativo contemplativo, era uma coisa híbrida. E ele começa a buscar aquela forma tradicionalista, né? Ali eu comecei a ver aqueles vários castiçais, né? Aquelas roupas, ele fazia aquelas tonsuras franciscanas.
ali se começou a tocar um pouco num universo simbólico de nostalgia, de passado, os tocões, as vocações, aquele radicalismo que atrai os jovens. Só que teve muitas casas das tocas e muitas vocações surgiram da Toca de Assis. Só que o negócio começou a desandar, porque o radicalismo começou a levar a um tipo de comportamento dessa comunidade ligadas a seitas. Tanto que houve um processo e tanto que o fundador dessa comunidade, e ela ficou acéfala, né, foi demitido do estado clerical. Houve certos graus de loucura realmente que foram identificados. Porém, aquilo ali ficou na cabeça da renovação carismática, porque ela também não tinha na sua identidade o quê? Eu sou católica, eu sou carismática ou eu sou renovação? Estou falando aí de quê? 2000, 2001, 2002. Até mais pra cá já. 2010. 2003. Tá. Aí acontece um evento em 2003 que começa a ser o quê? E foi um segundo evento que começa a trazer essa dimensão mais tradicionalista para dentro da igreja. Foi a criação lá de campos de quê? Da administração apostólica. Da administração apostólica, São João Maria Vianney. Que foi a regularização Rifan, da união sacerdotal, já vinha lá dos anos 80, que tinha se separado. Quando o Dom Maier sai da diocese, o bispo exatamente. vira o bispo lá de Campos, e aí uma confusão só. Começa a se fazer o quê? Um apostolado por parte dessas pessoas mais tradicionalistas dentro da igreja. E aí se começa a buscar esses grupos tradicionalistas ou tradicionais dentro da igreja. Lembrando que nós já tínhamos um grupo sempre que existiu na igreja chamado TFP. E oriundo da TFP tinha o movimento do Monsenhor João Cladias, que morreu um dia que veio a ser os arautos do Evangelho. Então nós tínhamos ali já os tradicionalistas de Campos, munidos de muitos que eram ligados à fraternidade sacerdotal, porque nessa época, já em 2003, 2002, sobretudo, quando voltou, que o Papa João Paulo II acolheu, e aí se criou 2 igrejas em Campos, é muito interessante isso, paralelas, começou a se trazer esses grupos e a se dar a esses grupos visibilidade. O próprio João Cladias, os arautos do Evangelho. E ali, os arautos do Evangelho, eles não celebram no rito antigo, eles são... mas eles têm toda uma... estética. A estética. Aí se começa o quê? A se ter dentro de uma igreja tradicional que sai do contexto de teologia da libertação e vive um contexto de renovação carismática, começa a se ter dentro da própria renovação uma abertura a esses grupos mais tradicionalistas. E eles vão crescendo ali no meio. O caldo vai se formando. Até que o Papa Bento XVI é eleito, né? João Paulo II falece, o Papa Bento cria uma estética mais tradicional. E ele também depois libera a missa, e ele libera a missa para qualquer padre poder celebrar, né? Aí ele começa a fazer isso, exatamente isso. E aí começa, né? E detalhe, a gente tem que ter cuidado, porque tem grupos assim, assim como existia uma preocupação com a renovação no instinto protestante, existe entre esses grupos mais tradicionais o quê? A mesma coisa. Cismático. O cisma. O elemento cismático está lá dentro desses grupos originalmente, né? E quando o Papa Bento ele cria isso, ele abre as portas para que essa mentalidade mais tradicional, né? E
engraçado, ele faz. Tem uma entrevista do Papa Bento antes dele morrer, dele falando do porquê ele libera lá em 2007, né, com um moto próprio. E ele se disse traído por essa galera. Por quê? Ele não, o Papa Bento, ele queria tipo, mostrar a beleza da diversidade dos ritos da igreja. Fala assim, ó, a gente tem esse aqui que ficou durante séculos, isso aqui, coisa e tal, de uma forma de tendo os dois ritos ao mesmo tempo, de um enriquecer o outro, só que quem acabou criando? Isso eu vi com meus próprios olhos, né? Grupos de quase que de resistência anti-igreja dentro da própria igreja, usando você ia, tipo, a missa em si. E aí começaram a fazer o quê? O problema era o grupo, né? O pós-missa era terrível. Começaram a instrumentalizar o discurso do Papa Bento XVI. Tanto que o Papa Francisco acabou. E aí o que aconteceu? Olha o problema que foi sendo... É porque o pessoal fala de doutrinação de esquerda, mas existe uma doutrinação de direita. Né? Às vezes, direita e esquerda, gente, são duas faces de uma mesma moeda. Só que houve o quê? Um fortalecimento dentro da igreja desses grupos. E aí vem uma coisa que foi ali, talvez, a diferença, que foi assim, o ponto sem volta, a caixa de Pandora, o advento desse negocinho aqui chamado internet, onde se formaram as bolhas. Quem retroalimenta esses grupos mais tradicionalistas? Quem retroalimenta a renovação? Então, o que aconteceu? Quando o Papa Francisco ele assume a igreja, 2013. Né? Ele assume no meio dessas confusões. E nisso, a proliferação de novas comunidades, ela assume o protagonismo da renovação carismática. De um lado é a nova comunidade da renovação e do outro lado são os centros, né? Os centros através do pessoal tradicionalista, né? Onde eles formam ligas para poder se retroalimentar. Só que no meio desses centros e dessas ligas existe o católico conservador tradicional. Eu gosto da missa e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Existe o sectário, como é que se chama? O sectário sede-vacantista. Esse é o problema. E nesses grupos mais radicais, se começou a usar o quê como desculpa para a radicalização? A política. O momento político. A situação política. E isso é uma coisa muito séria, porque nós estamos vivendo hoje na internet o quê? Uma confusão, as pessoas não sabem para onde olhar. Né? Essa crítica que é feita hoje à CNBB, nos anos 80, nos anos 90, eram também feitas. Mas isso tomou uma outra proporção com o advento de quê? Da internet. Gente, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Esses grupos não podem arrogar para si o protagonismo de defesa da igreja. Quem defende o Paráclitos é o Espírito Santo. E o que acontece? Essa crise que existe hoje não é menor, não é maior que a crise, por exemplo, que a igreja passou no século X, no século XVI. E ela está aqui. E em outros séculos. Então, esse ponto que o senhor pegou agora, ele é essencial, porque muita gente acaba sendo levado, isso de um lado e de outro, né, nesse contexto de a igreja está em crise, faça alguma coisa. Se a gente for olhar a história da igreja, a igreja sempre esteve em crise. Sempre esteve em crise. Sempre. E sempre existiu a teologia da libertação. O que o Papa Francisco tentou fazer um pouco? Ele está tentando, ou ele tentou, de uma certa forma, no início, balancear, contrabalancear.
é que ele é da teologia da libertação. Não. Ele gosta, ele foi formado. Mas ele quer Não, mas mostrar que existe... Ele mesmo fala que isso aí é, tipo, reduzir a igreja a marxismo é besteira. Então, mas ele quis mostrar que a igreja tem muitos caminhos, e não o caminho. Cuidado com essa galera. O próprio Papa Bento, quando era cardeal, quando ele foi repreender ali a leitura marxista da doutrina da igreja, ao mesmo tempo ele fala que a opção preferencial pelos pobres é a opção de Cristo desde todo sempre. O problema é que eu não posso instrumentalizar. Gente, São João Paulo II, por que esse homem combateu o marxismo? Sim. E para muitas pessoas hoje, nesses grupos radicais, sede-vacantistas, a igreja, o João Paulo II é um demônio. Sim. E olha, gente, eles estão infiltrados nesses centros, nessas ligas, em pessoas ligadas à renovação carismática. E coitado, sabe de quem? De nós, padres das paróquias. E ainda vou te dizer mais. A milícia digital que existe hoje, o terrorismo digital, né? Eu estava aqui vendo mais cedo, deixa eu ligar aqui o celular, Fábio, o conceito de seitas. Peguei assim, Wikipedia, aqui, vamos lá. O computador aqui na minha frente, ó. Aqui, ó, peguei o conceito de seita aqui, ó. Seita é um grupo de pessoas que compartilham crenças religiosas ou filosóficas diferentes das do grupo hegemônico. As seitas podem ser caracterizadas por crenças incomuns ou atípicas, isolamento do mundo exterior, estrutura autoritária, transmissão de ensinos e comportamentos que os distinguem de outros grupos e igrejas. O Papa Francisco vem falando disso desde aquele documento lá que a gente leu na Rádio Catedral, Padre. Vamos ser bem pedagógicos. Quer formar uma seita? A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma crise. Passo a passo, vamos criar formar uma crise, mostrar uma crise, criar uma crise, criar inimigos, formar um grupo que se acha aqueles que vão restaurar ou reformar o status quo. Isso é muito sério. E um grupo que vai se fechar, vai se auto-retroalimentar. Tem gente hoje, Fábio, que não estuda teologia, estuda na internet os autores que ele quer para formar a doutrina e a ideologia dele. Isso é viés de confirmação. Isso não é só entre nós. Se for ver isso em política, Fábio, tem isso. Eu estou falando da gente. Esquece o outro. Eu estou falando o que está acontecendo hoje em dia. Porque, por exemplo, se uma pessoa é fora dessa bolha, desse clubinho, desse grupo fechado, sectário, eles começam a desconstruir, demonizar, destruir, desconsiderar. Como? Antigamente, se tinha uma coisa que a gente jogava nas cidades pequenas de interior, chamado pasquim. Que eram cartas anônimas, que eram folhetins anônimos. Hoje, isso migrou para a internet. Que não são instrumentos, assim, né? E são instrumentos hoje desses grupos de desconstruir o status quo, para que aquilo que eles querem, tanto que as pessoas nesses grupos só se alimentam daquilo ali, vivem aquilo ali, e se afastam, se sentem mal. Tem uma psicóloga, né, lá de São Paulo, estava me mostrando, né, Fábio? A Rayane Zago. Chama Rayane Zago. Ela tem aqui, ó, um livro que eu indico a vocês, A Corrupção do Bem. Quando um grupo católico funciona como uma seita. Ela faz um estudo aqui muito interessante, uma análise profunda e reveladora sobre os desafios enfrentados por grupos católicos que acabam se desenvolvendo em dinâmicas sectárias. O livro explora como a corrupção das melhores intenções, atenção, corrupção das melhores intenções pode transformar esses grupos em verdadeiros desvios sectários, afetando não apenas seus membros,
mas a integridade da própria instituição. Atenção para isso, gente. Porque por mais boa intenção que a pessoa tem, a pessoa não sabe que ela está fazendo parte de grupos assim. Ao longo da obra, são apresentados relatos e estudos que evidenciam a complexidade desse fenômeno. Aí ela fala, o livro não se limita a apontar problemas, ele também busca oferecer uma voz às vítimas desses desvios sectários, buscando conscientizá-las e validar suas experiências. A obra é um livro, é um apelo, é uma resposta ao apelo do Papa Francisco, conclamando aos fiéis católicos a assumir responsabilidade de combater a cultura abusiva. O que é isso aqui? Tem um grupo agora no YouTube chamado Católicos de Verdade, muito ruim. Então, a própria expressão do nome já mostra que não é uma coisa legal, né? Sônia, documento do Papa tem um documento do Papa sobre a santidade chamado Gaudete et Exultate, né? Alegrai-vos e exultai. E ele fala no início justamente disso, dessas duas posturas que tem dentro da igreja que atrapalham a viver a santidade, né? Que é o neopelagianismo e o neognosticismo. É isso que a gente está falando. Porque, assim, esses grupos que se auto-intitulam arautos da verdade, sem qualquer trocadilho, hein? verdadeiro catolicismo, eles estão, de uma certa forma, dentro de uma cultura abusiva que promove o quê? Uma corrupção da ideia que as pessoas têm. E as pessoas não são bem formadas, então elas caem como vítimas. Elas não têm uma formação. E elas, na boa intenção delas, estão querendo a verdade mesmo. A gente tem que aprender a entender que a igreja, já dizia meu querido Dom Jussani, é o divino que se comunica através do humano. Sabe? Temos que despertar, e esse livro Corrupção do Bem quer fazer a consciência e estimular as pessoas a enxergar o que está acontecendo. Isso é muito sério, gente. Sabe? É uma questão de preocupação para mim, sim. E a gente tem que falar sobre isso. Vocês desculpem eu ter passado quase uma hora aqui dando toda essa trajetória do que aconteceu. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão se utilizando desses grupos, promovendo uma guerra digital que, na verdade, não vai combater igreja nenhuma, só vai alimentar um vício, um círculo, uma seita, um grupo, um radicalismo. Olha, as pessoas estão se tornando, sem perceber, aquilo que elas estão criticando. Você pode reparar, qual é o papo de todos esses grupos de internet ligados à verdade, à verdade, à verdade, à verdade? A crise, sempre o mesmo papo, né? A crise da disciplina, a crise dos costumes, isso sempre existiu, gente. Isso sempre existiu e vai existir. Quem se aproveita disso? Essa que é a questão. Agora, se eu tenho uma boa formação religiosa, católica, eu vou ser capaz de começar a perceber que existe manipulação. Vocês acham que, quando eles falam que a CNBB é um grupo político, é um grupo não sei o que lá, vocês acham que isso não existe nesses outros grupos? Sim. Nesses mesmos grupos que criticam? Então, gente, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui é uma mensagem de que a gente precisa entender o que está se passando. Ouvir a nossa igreja, sabe? Aprendermos a ouvir o contraditório, a vermos, a estudarmos,
nós somos capazes de pensar, de discernir. Não deixe que pessoas na internet façam isso por você. Cuidado. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Não é, Fábio? Sim. Cuidado, porque eu estou vendo pessoas que foram usadas dentro desses grupos, sendo jogadas de lado por tendências mais radicais e perceberem que foram usadas por esses grupos, que se infiltraram dentro desses grupos mais tradicionalistas. Isso porque na semana passada a gente estava falando desse contexto dentro das novas comunidades. Né? Para quem chegou agora, achava assim, o padre está só descendo o pau. Não, a gente falou semana passada, na sexta-feira, né, dessa questão também de manipulação dentro das novas comunidades. A gente falou com o Anderson, estava aqui com a gente. Está salvo aqui no Instagram e está salvo no YouTube também. O Café com Fé número 3. Esse Café com Fé, ele é a continuidade daquilo que a gente viu na semana passada, né? Onde eu expliquei, né, que tem muita gente aí que não é aquilo que parece ser na internet, tá? Olha, eu quero agradecer a Fábio Luiz por esse papo, né? Tentarmos compreender, fazer essa linha, né, tênue de que o que aconteceu, o que vem acontecendo na igreja. Eu nem falei de um movimento que começou também em 97, né? Bom. Que é o movimento dos padres cantores. Ah, sim! Que ele já surge também dentro dessa linha mais... e aí, hoje em dia, nas novas comunidades, vários padres estão formando suas novas comunidades. Sim. Será que é só por uma inspiração do Espírito Santo? Você falou em polemizar, né? Ou será que não é para fugir também da solidão, dos outros problemas que ele tem? Ok, eu não estou julgando nenhuma forma associativa de pessoas, né? É porque ela é lícita, né? É lícito, é lícito. Agora, assim, hoje, muitos padres estão formando as suas novas comunidades, né? E muitos deles começaram um trabalho midiático, católico, né? A exemplo do padre Marcelo, aquilo que a gente já falou semana passada, tá? Então, gente, obrigado, Fábio. Quero dar essa bênção. Fica sempre gravado aqui. E vai para o YouTube. Semana que vem a gente faz de novo, porque sexta-feira é feriado, tá? Então, semana que vem a gente faz o Café com Fé. Talvez eu nem faça semana que vem, porque eu vou estar no curso, né? É verdade. Tá? Então, olha, que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Opa.